O Entre Linhas de hoje é uma edição especial dentro da série de perfis de grandes escritores contemporâneos que se alterna com o formato tradicional do programa. Você vai ver uma entrevista que a gente fez com Ana Maria Machado, que recebeu o Entre Linhas na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, para falar de sua trajetória pessoal e literária, de sua vasta produção para público infanto-juvenil e, sobretudo, sobre seus romances, dentre os quais o fundamental Tropical Sol da Liberdade. Ana Maria, você é autora de tantos romances importantíssimos na literatura brasileira, mas a sua estreia, curiosamente, foi na literatura para crianças e com ensaio de teoria literária sobre Guimarães Rosa, né? Como é que foi esse princípio? Eu estudava letras, dava aula na faculdade de letras e me inscrevi para fazer o doutorado sobre Guimarães Rosa. Então, que acabou sendo o primeiro livro que eu publiquei mesmo, foi O Recado do Nome sobre Guimarães Rosa. Mas enquanto eu escrevia, a gente leva muitos anos escrevendo um livro desses, eu também tinha sido convidada por uma revista nova de São Paulo, da editora Abril, para tentar fazer umas histórias infantis. A revista era Recreio. A célebre revista Recreio. Isso. E então, deu certo, eu fiquei escrevendo as histórias para Recreio, enquanto desenvolvia o livro sobre Guimarães Rosa, que, aliás, eu acabei fazendo em Paris, sob orientação do Roland Barthes. Aí foi outra história, porque eu fui para o exterior e fui... Começou com a Afrânio Coutinho? Comecei com a Afrânio. E terminou com o Roland Barthes? Comecei com a Afrânio e terminei com o Roland Barthes. Mas quem orientou mesmo foi o Barthes, porque o Afrânio foi só no começo. Eu estava, na verdade, querendo fazer... Ele me disse que fizesse sobre Guimarães Rosa, porque eu estava querendo fazer sobre Oswald de Andrade. E ele disse, tem muita gente estudando Oswald de Andrade nesse momento, e tinha. Ele disse, você tem que pegar um desafio de outro tipo, você pode fazer Guimarães Rosa. Qual que era a ideia? Porque o título é O Recado do Nome, e a gente obviamente associa ao Recado do Morro. É uma citação. Qual é a importância do nome próprio, o nome de personagens, lugares na obra do Guimarães? Na verdade, eu quando comecei eu não sabia onde ia dar. Eu pensei em fazer o nome próprio de lugar e de pessoa, né, de personagem. Tudo. Mas quando eu comecei a fichar todos e ver, eu comecei a ter uma hipótese de trabalho. Foi só quando eu mergulhei nele. E a hipótese é que num autor tão consciente da língua como Guimarães Rosa, quando ele tinha a página em branco, o único nome que pré-existia naquela página era o do personagem. E, portanto, esse nome ia ter um papel no engendramento da linguagem, né? Ia atrair ou repelir outras palavras. Após a estreia em livro com a tese sobre o Guimarães Rosa, você passa a publicar regularmente na revista Recreio obras para público infantil. Né? Mas, ao mesmo tempo, nesse período, você acaba saindo do Brasil por motivos políticos. Né? São duas coisas que parecem apontar para vetores opostos. Né? Eu acho até que eu escrevi muito para criança nesse momento, justamente por eu ter saído e estar fora do Brasil, mergulhada numa pesquisa que me exigia muito em termos de rigor teórico, trabalhando com Barthes, numa outra língua, que eu fiz uma tese em francês, e usando um vocabulário muito sofisticado todo o tempo todo lá. E eu acho que poder contar história para criança, escrever numa linguagem que fosse familiar, brasileira, popular, oralizante, assim. É um pouco buscar aquela coisa do modernismo, até um pouco de Mário de Andrade, Oswaldo Bandeira, aquela discussão de falar brasileiro, que me deu vontade de mergulhar nisso um pouco. Mas só para a gente pontuar cronologicamente, você começa a publicar na Recreio ainda no Brasil e depois vai para França e Inglaterra. É muito paralelo, porque eu começo a escrever para Recreio em final de 1969, quando eu ainda estava no Brasil. Eu viajo para a França em janeiro de 70. Eu ainda não tinha publicado na Recreio, era só número 0. A primeira história na Recreio sai em março ou abril. E aí eles pedem logo outra, e eu estou em Paris escrevendo para lá e para cá, né? E depois eu vou para a Inglaterra
continuo trabalhando com a França. Eu vinha uma vez por mês de Londres a Paris para conversar com Barthes e avançar a coisa. Mas estava trabalhando lá porque meu marido foi para lá e teve trabalho melhor lá. E eu também comecei a trabalhar na BBC. E a experiência do regime militar foi muito marcante para você, né? Claro. Tanto pessoalmente quanto familiarmente, enfim, em termos de geração. Geração, né? Sobretudo, né? A geração foi muito forte. Então, quer dizer, isso vai aparecer em tudo que eu escrevo. Acho que foi uma experiência fundadora na minha vida, né? A experiência de viver debaixo dessa repressão, de tentar combater essa repressão. Você teve alguma experiência pessoal, assim, enfim, com a repressão, com os agentes de segurança? Eu fui presa em 69, mas fiquei 2 dias só para averiguação, Por quê? enfim. Porque meu pai era senador da oposição, meu irmão estava envolvido no sequestro do embaixador americano, enfim, o meu carro tinha sido usado numa ação, então tinha várias coisas paralelas, vamos dizer assim. Você é ganhadora do mais importante prêmio para literatura infanto-juvenil do mundo, que é o Hans Christian Andersen, em 2000, né? O que representou ganhar esse prêmio para você e em que medida esse prêmio acabou eclipsando um pouco a sua obra romanesca? Pois é. Queria que você falasse um pouco da ambiguidade desse prêmio. É a primeira vez que me perguntam isso e é uma coisa que eu tenho uma clareza para mim, que me aconteceu, que marcou minha carreira desse modo, de uma maneira muito positiva e de uma maneira muito negativa, né? Então, a maneira muito positiva foi isso. Eu passei a ter livros infantis traduzidos no mundo inteiro e contratados por editores que nem ao menos leram antes. Eu não precisava mais submeter, tem aqui um livro, olha como é que é. Eles querem o próximo. Eu ainda estava escrevendo e ainda estava. E aí deu essa coisa de ser publicada em 20 e tantas línguas e não sei o que. Tem isso. Então, isso foi uma grande vantagem. E a grande desvantagem é que eu fiquei refém do livro infantil e do sucesso do livro infantil dentro da literatura brasileira. Então, as pessoas esquecem que eu escrevi romances, não lembram de mim nessa hora. Eu acho que o fato de ter ficado absolutamente eclipsada pela obra infantil foi uma consequência desse prêmio, foi o lado negativo, mas a vida é assim. Associada sobretudo ao romance, à literatura para público infantil e ao ensaio, Ana Maria Machado também tem obras em outros gêneros literários, a poesia, o conto e sempre com a mesma sensibilidade e destreza de linguagem. A escritora carioca tinha pleno reconhecimento literário quando publicou seu primeiro livro de poemas, Sinais do Mar, em 2009. Os exercícios poéticos sempre a acompanharam, representando momentos de iluminação que pediam a expressividade concisa do verso. Mas coube à amiga Ruth Rocha, outra grande escritora para público infantil, que estreou com Ana Maria Machado na revista Recreio, a iniciativa de trazer à luz seus poemas. O estímulo fez Ana Maria Machado resgatar de gavetas e pastas antigas um conjunto de textos que têm em comum a presença do mar. O resultado é um livro com poemas de rara delicadeza, que incorporam à linguagem os movimentos das águas e o rendado da espuma das ondas, estabelecendo ainda uma correspondência de nossos sentidos com outros elementos marinhos, como a areia e o aroma da maresia. E se o mar é presença constante também na prosa de ficção da escritora, como em Tropical Sol da Liberdade e O Mar Nunca Transborda, romances como Canteiros de Saturno e A Audácia dessa Mulher trazem uma mistura de registros linguísticos, dramaturgia, notícia de jornal, roteiro, cujo domínio das formas breves aparece no único livro de contos de Ana Maria Machado, Vestígios, publicado em 2001.
As 11 narrativas de Vestígios foram escritas ao longo da trajetória da escritora e extraem sentido dramático e lírico de vivências cotidianas que deflagram reminiscências e o aflorar de sentimentos reprimidos. Em situações tão díspares quanto um reencontro de pai e filho ou o assalto num ônibus, Ana Maria Machado estrutura seus contos ora a partir de um ditado popular, ora a partir de uma peça de Shakespeare. Alterna o lúdico e o trágico, o terno e o rancoroso, para tratar de desencontros conjugais ou das memórias da ditadura, numa variação temática e estilística que deriva da notável variedade de atmosferas de sua obra romanesca. Depois do intervalo, a gente segue com Ana Maria Machado nesse programa especial dentro da série de perfis de grandes escritores contemporâneos. O Entre Linhas volta já. Ana Maria Machado é a sexta ocupante da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleita em 2003. Ela coleciona prêmios no Brasil e no mundo, como o Jabuti, o João de Barro, Casa das Américas e o Hans Christian Andersen. Reconhecida pela imensa contribuição para a literatura infanto-juvenil, sua literatura inclui livros de ensaios, contos, poesia e, sobretudo, romances importantíssimos no panorama da literatura brasileira contemporânea. Agora a gente está no mítico salão em que acontece a reunião semanal dos acadêmicos na Academia Brasileira de Letras. Eu queria saber como é que foi a sua entrada, quando se deu e como foi a sua presidência à frente dessa instituição tão importante. Eu entrei em 2003, na vaga deixada por Evandro Lins e Silva, cadeira número 1. Depois eu fui presidente em 2012 e 2013. A gente tem uns rodízios assim, né, para chegar para cada um imprime sua marca de certo modo na presidência e, ao mesmo tempo, não sobrecarrega demais, porque é muito trabalho. Enquanto estava na presidência, não dá, você não consegue escrever nada, não tem nada, você tem um trabalho administrativo muito grande. Na minha presidência, eu tive, acho que, sobretudo, duas linhas de atuação. Uma no exterior, eu procurei dar muito incentivo para que universidades estrangeiras, nós temos vários convênios, que pudessem estudar obras de autores brasileiros, sobretudo acadêmicos. E, internamente, eu fiz parcerias com a FLUP, que é a festa literária da periferia, e nós, dentro disso, com a Firjan e com vários patrocínios, então nós criamos bibliotecas comunitárias, formamos pessoas da comunidade para trabalhar como auxiliares de biblioteca nos locais, fizemos vários trabalhos com periferia e procurando atuar na sociedade de um modo muito direto. Entre seus livros para esse público infantil, sendo que você também tem obras para público juvenil, quais as que te deram mais satisfação e que tiveram mais repercussão? Acho que Bisabia Besabel foi muito forte. Menina Bonita do Laço de Fita também. É um livro muito simples, mas pela repercussão que teve na sociedade brasileira em geral. Uma coisa, qualquer lugar que eu chego, sempre vem alguém que diz: eu sou a menina bonita do Laço de Fita. É uma coisa comovente a gente ver que até esse momento, eu escrevi em 83, nunca tinha tido uma menina negra, pequenininha, apresentada como linda, bonita, esperta, maravilhosa, protagonista e que todo mundo quer ser. Então, isso foi muito forte. Vento que Benta é o Frade é o nome de uma brincadeira tradicional que no Sul não se chama assim, chama Boca do Forno. É uma brincadeira tradicional e é um livro que discute mandar e obedecer. Foi publicado em 76, também nos anos de chumbo. Foi descoberto pelos professores imediatamente, foi vendido em banca, esgotou 20 mil exemplares em um mês e pouco. E depois, na ocasião da Constituinte, quando se fez a Assembleia Constituinte, foi novamente muito sucesso. Agora voltou de novo, ele tem períodos assim, porque ele tem uma leitura política muito forte. Todo leitor criança
se identifica muito com isso, de por que eu tenho que fazer tudo que me mandam fazer. Entendeu? Portanto, o conteúdo político da sua obra, que está presente de formas diferentes, todos. está presente também na literatura para crianças. Todos. E todas essas vivências vão aparecer no Tropical Sol da Liberdade, né? Que é um livro que você lança muito tempo depois. Eu tive que amadurecer, né? Eu fui lançar esse livro só já depois da anistia, já com a volta dos exilados. O livro que eu estava escrevendo, eu achava que era mais sobre a relação mãe e filha. Era um livro muito de mulher, né? De mãe e filha entre si e na periferia dos acontecimentos do país, dos acontecimentos políticos também. Então, como a gente via isso. Eu acho que talvez a coisa mais pessoal que tem é a experiência do exílio. Isso sim, quer dizer, viver fora num momento em que não era possível voltar ao Brasil e havia uma multidão, uma multiplicação de seitas, partidos e movimentos organizados e cada um desconfiando dos outros. E há uma distinção entre quem pode voltar, quem não pode, quem não vai poder nunca, quem vai... Enfim, essa coisa que... Essa experiência do exílio foi ainda muito pouco retratada na nossa ficção. E outra coisa que aparece em Tropical Sol da Liberdade, que vai depois se tornar frequente na sua obra, é o uso de diferentes registros linguísticos, né? Ou seja, tem uma narrativa em prosa, mas tem a notícia de jornal, tem, enfim, a peça teatral. Em outros momentos aparecerão outras linguagens, né? Outras formas de expressão que vão aparecer nos seus livros. Isso eu uso muito. E o dado estrutural também vai se tornando, a partir do Canteiros de Saturno, se torna o dado estrutural, a pesquisa com a estrutura do próprio romance, do próprio livro, acaba sendo algo que vai tendo uma importância maior na sua produção literária, não? Porque é o que eu gosto de ler. Eu gosto de ler ficção que seja assim. Eu acho que é um trabalho que a literatura merece. É o que distingue o meu texto literário do meu texto jornalístico, por exemplo. Que o texto jornalístico é muito factual, direto, quem fez o quê, onde, quando, o que aconteceu, por quê, etc. E na literatura eu me permito visitar essas outras estruturas, trazer diálogos. Eu acho que é uma liberdade extraordinária que a literatura contemporânea nos trouxe e eu faço questão de usar isso. Como isso aparece no Canteiros de Saturno? O Canteiro de Saturno, para mim, ele tem uma estrutura narrativa, vamos dizer assim, que é de bordado, de ponto atrás. A gente faz um ponto, volta e enfia a agulha por dentro da laçada da linha para seguir adiante com o outro ponto. Ou seja, todo capítulo, quando termina, ele vai dar passagem a um outro que vai retomar daquele ponto, mas visto por outro personagem. Em que momento questões que estão na pauta do dia hoje, em 2023, quando a gente está conversando, mas que já entraram na sua literatura muito tempo antes, começaram a entrar? Por exemplo, na Audácia dessa Mulher tem a questão dos ciúmes, uma relação que a gente hoje chamaria talvez de abusiva. No Infâmia, a gente tem uma intuição ficcional formidável daquilo que hoje em dia é o ar que a gente respira, o ar poluído que a gente respira, das fake news, dos linchamentos virtuais, das redes sociais. O livro foi linchado por causa disso também. Foi linchado por causa disso? Perdeu o jabuti, deram 0. Lembra que teve uma coisa de três jurados, 2 deram 10 e 1 deu 0, porque não podia, e aí houve um escândalo. Recentemente fui procurar uma coisa e fui reler, eu fiquei impressionado de como, antes de aparecer fake news, lacração, isso tudo, linchamento virtual, cancelamento, etc., como estava ali. Mas é que estava ali a questão do denuncismo, já estava, né? De denunciar, fazer denúncias vagas e injustas, e, enfim, isso já estava na sociedade naquele tempo de um modo muito forte. Só que a gente não estava vendo tanto, mas começando a ver. Uma coisa que me impressionou muito quando eu lancei o Infâmia
foi o número de pessoas desconhecidas que chegavam, me procuravam, ouviam, dizendo: você contou a minha história. Isso foi o livro mais forte de todos os que eu escrevi, que mais gente disse: isso é a minha história. E eu fiquei: como que pode ser a história de tanta gente? É um médico, porque disseram que ele furou a fila de transplante, é um outro que não sei o que. Cada um contava uma coisa diferente. Claro, havia a história da escola base, que era anterior, já tinha havido casos de denúncias falsas que acabaram com a vida das pessoas. Mas eu nunca imaginava, ao escrever, que era tão difundido já naquele momento, nem que iria ser tão comum e corriqueiro depois. Coincidentemente, ou não tão coincidentemente, surgiu no mesmo contexto que você publicou Infâmia, obras de autores, sobretudo de língua inglesa, que também abordavam esse tema. Não exatamente como você abordou, mas mais ou menos dentro dessa atmosfera persecutória, né? É uma coisa que eu não tinha reparado e que, quando me chamaram a atenção para isso, eu fiquei um pouco surpresa, assim, abismada disso. Lembro perfeitamente como foi. Eu estava em Londres, foi numa mesa redonda sobre livros, feita pela BBC, a BBC Rádio, e havia um professor canadense que estava falando da universidade no Canadá, e eles estavam comentando, eu estava falando do meu livro, e era uma roda grande. E aí, quando eu falei na questão, no problema que o livro levantava, tudo, ele disse: mas essa é uma questão do nosso tempo, essa é uma questão que estão vários voltando a isso, vindo a isso. E aí ele deu 2 ou 3 exemplos. Ele falou do Coates e do Desgraça, né? Em português foi traduzido como desonra. É Desonra. disgrace, mas Disgrace, como... desonra. O do Ian McEwan. Reparação. Depois, ele falou nesses 2, e eu depois li o Arthur e George, do Julian Barnes, que também era sobre... Exatamente. E é do mesmo ano que um dos outros 2. E ainda tem uma marca humana do Philip Roth. E a marca humana do Philip Roth. Mas, enfim, eu acho que essa coisa do espírito do tempo, da mesma forma que lá no século XIX, nós chamamos Madame Bovary, Ana Karenina e Primo Basílio e Dom Casmurro. Olha, muito obrigado por nos receber aqui nessa casa tão ilustre. Não, é uma casa sempre aberta para a literatura. Esse Entre Linhas especial fica por aqui com trechos de entrevistas de Ana Maria Machado à TV Cultura. No próximo programa, a gente volta ao formato tradicional. Até semana que vem. Você sempre diz também que não gosta de passar mensagens, que as mensagens quem passam são os telegrafistas, né? Hoje em dia é a internet. A internet, vamos dizer assim, pelo e-mail, né? Mas que você gosta de colocar perguntas. Que perguntas? Não sei. Cada história tem a sua. Não são genéricas. Eu acho que cada história tem as suas perguntas. Cada livro, eu escrevi muitos livros, e cada um suscita questões diferentes. Eu acho que nós, seres humanos, somos uns bichinhos muito perguntadores. E aí, o que você pretende fazendo parte da academia? Olha, eu estou acabando de entrar. Eu tenho que entrar sem pretensões. Eu tenho que entrar observando primeiro, vendo quais são os espaços, que jogo se faz, quais são as regras, né? E ver dentro disso o que é possível fazer que seja bom para a academia e que seja bom para a sociedade brasileira, né? O que a academia pode dar mais para a sociedade brasileira e como ela pode se colocar de uma maneira mais útil, mais atuante, mais aberta, com mais sentido, né? Isso tudo só eu estando lá dentro é que eu vou ver. O que não implica dizer que ela não tenha sentido, nem que seja excessivamente fechada, nem nada, mas a sociedade muda, é muito dinâmica. Então, acho que a gente tem que viver esses novos tempos sempre. Quando eu estou escrevendo, todo dia eu sento algumas horas, escrevo um pouco, e aquilo vai indo, vai. A própria força do livro, a própria energia do que está sendo contado vai me carregando para diante, até que ele fica pronto. Aí eu deixo descansar uns meses, aí eu volto e retomo limpando, cortando, tirando coisas, substituindo. Então, o processo de criação é esse, é trabalho, é método, é disciplina e é uma atitude crítica depois. Então, tem uma primeira fase que é muito
explosiva, expansiva, digamos assim, e uma outra que é mais de contenção, que é de arrumação.